Pensar Jovem, fazer sentido. Cefet-MG, a voz dos alunos das escolas públicas. Voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil ao vivo aqui na Rádio FMG Educativa, agora 8h07, e você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.educação, também o twitter.com/pensareducação e o WhatsApp DDD 31, número 84350731. Manda recado, abraço, perguntas, participe com a gente. E hoje iniciamos mais uma edição do Pensar Jovem, Fazer Sentido, abrindo a temporada de 2021 aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Quem começa com a gente é a Suzy Andrade. Boa noite, Suzy. Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. É muito bom estar de volta ao Pensar Educação, Pensar o Brasil. E a gente espera fazer mais projetos legais esse ano com essa parceria incrível. E bom, nesse mês de março, um tema muito discutido é o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado anualmente no dia 8. Essa data mostra a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos. E nessa jornada, muitos direitos foram conquistados, mas convenhamos, ainda temos um longo caminho pela frente. E é por isso que nós, do Pensar Jovem Fazer Sentido, decidimos trazer para o tema do programa de hoje o debate sobre a atuação das mulheres na ciência. Porque a contribuição feminina da mulher para a ciência existe muito antes desse Dia Internacional da Mulher. A Marie Curie, por exemplo, é famosa pela pesquisa pioneira sobre a radioatividade e pela descoberta dos elementos como o polônio e o rádio, além de ter sido a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Já no contexto brasileiro, temos a Anísia da Silveira, que foi uma psiquiatra renomada e ficou conhecida por ser contra aqueles métodos de tratamento agressivos de choque, ser contra o confinamento e a lobotomia, além de ter sido pioneira nas pesquisas das relações emocionais entre pacientes e animais. E apesar desses grandes nomes que eu acabei de citar, a distribuição do capital científico nunca foi a mesma entre os gêneros, e as mulheres permaneceram excluídas do acesso à educação formal por muito tempo, tempo suficiente para afetar a representatividade delas até os dias de hoje. Na educação das meninas, por exemplo, ainda há uma antiga ideia de que as meninas não servem para matemática ou filosofia. E para provar o contrário, hoje estamos aqui com a jovem pesquisadora Cássia Sanches, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, que está desenvolvendo um projeto voltado para o apagamento das figuras femininas na ciência. Então, boa noite, Cássia, seja bem-vinda. E eu quero que você comece contando um pouquinho para a gente sobre como o seu trabalho surgiu, qual que foi a ideia, como que aconteceu isso para você. Você pode falar um pouquinho para a gente? Boa noite, Suzy. Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. Eu estou muito feliz de participar aqui com vocês hoje. E meu projeto, ele surgiu em junho de 2019, numa palestra da SBPC. Dali saiu a ideia, na verdade. E foi sobre a participação de mulheres na ciência. E aí eu fiquei abismada, sabe? Porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E ali foi assim, o meu mundo caiu, porque eu estava na ciência, eu estava no Instituto Federal, e eu estava estudando e estava fazendo projeto, e aí eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E foi dali que foi o pontapé inicial para o meu projeto começar. Então, a partir daí, eu fui buscar orientação e acabei convidando a minha orientadora, Stacy Janaína, para fazer parte disso. E quando eu cheguei para ela me deu a ideia de fazer um jogo sobre a participação feminina nas ciências. E aí eu achei incrível, e aí a gente entrou junto nessa. E nessas minhas pesquisas eu acabei reparando que as figuras exemplares masculinas sempre foram mais lembradas na história. E como Isaac Newton, Stephen Hawking, as femininas acabaram sendo esquecidas, como a Marie Curie, a Ada Lovelace, a Grace Hopper.
E essas mulheres e tantas outras foram fundamentais para áreas delas e elas eram esquecidas na história. E por isso eu decidi, contar a história de mulheres no meu jogo, no meu projeto. Porque elas acabaram sendo esquecidas, apagadas da história, como se elas não tivessem existido e contribuído para aquilo tudo existir. E no relatório da Unesco de 2018 fala que a presença de figuras exemplares femininas pode aumentar a autopercepção e ser uma motivação para meninas seguirem carreira na área. Então, o meu jogo partiu desses 2 pontos. Apresentar a história da cientista e, com isso, ser uma figura exemplar para incentivar uma outra menina a participar também. Nossa, Cássia, que legal. Eu acho que o projeto por si só já é muito interessante, né? Mas eu acho que o mais legal é exatamente essa proposta de realizar um jogo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como funciona esse jogo, qual é a história, quais são as mulheres cientistas que você elegeu para serem as personagens centrais. Para os elementos do jogo, eu escolhi o gênero labirinto, pois, além de estimular o raciocínio lógico infantil, ela promove a diversão do usuário. E também, para o jogo, eu precisei criar uma história para ele acontecer. Então, a narrativa do jogo acontece no tempo em que existe uma biblioteca internacional de mulheres cientistas. E nisso acontece um incêndio e é preciso tirar as informações dessas mulheres o mais rápido possível para que elas não se percam, né? E nessa situação toda, se extravia as histórias. E nisso, o bom jogador precisa recuperar essas histórias para ajudar a Biblioteca Internacional de Mulheres Cientistas. E nisso, o usuário, então, vai percorrer o labirinto, vai encontrar um baú, ele precisa encontrar todos os baús para que no final, como recompensa, a Biblioteca Internacional exibe a história dessa mulher que ele estava procurando. Para serem representados no jogo, eu escolhi 4 cientistas. A primeira delas é a Marie Curie, que foi pioneira em várias situações. Ela ganhou, como você já disse, Suzy, 2 prêmios Nobel e foi fundamental para o estudo da radioatividade. Então, eu escolhi ela, por ser ela. A segunda delas é a Maria Mirzakhani. Ela ganhou uma medalha Fields, que é o equivalente matemático a um prêmio Nobel. E ela raramente é lembrada durante, a história, sabe? A terceira é a Vanderla Bolzani. Ela é uma cientista brasileira e ela é uma das pioneiras da conversa sobre mulheres na ciência aqui no Brasil. E a quarta é a Sônia Guimarães. Ela é uma professora do ITA. Incrível. E ela tem uma fala muito potente sobre gênero, sobre o racismo que ela sofreu, também. E a Sônia tem uma fala muito potente sobre a luta contra o racismo e sobre a discriminação de gênero na ciência. Nossa, Cássia, que incrível! Quero te agradecer demais por ter compartilhado um pouco do seu trabalho com a gente e por ter levantado esses pontos importantes sobre as mulheres na ciência. Esses são alguns dos desafios enfrentados por nós no meio científico, e é sobre isso que nós vamos continuar falando nesse programa. E antes de encerrar esse bloco, vamos convidar a Maria Fernanda, que é extensionista de um projeto muito interessante e muito importante para o debate de hoje, chamado Tamo Junto. Então, boa noite, Maria Fernanda. Conta para os nossos ouvintes o que é esse projeto. Boa noite, Suzy. Bom, o Tamo Junto é um projeto de extensão e desenvolvimento comunitário resultante da parceria entre 2 departamentos do Cefet-MG, o de Ciências Sociais e Filosofia, que lidera a Frente Social, e o de Computação, que, por sua vez, lidera a Frente Tecnológica. O projeto foi idealizado com o objetivo de fomentar uma rede de comunicação popular que reúna ciência, tecnologia e sociedade para o enfrentamento da pandemia, dado que um dos maiores obstáculos para o combate da Covid-19 advém do difícil acesso à informação confiável.
O Tamo Junto acontece principalmente no aglomerado Cabana do Pai Tomás e nas ocupações urbanas Vila Esperança, Eliana Silva e Paulo Freire, todas localizadas em Belo Horizonte. Essas são regiões com histórias diferentes, marcadas por trajetórias de exclusão, desigualdade social, distanciamento do Estado e dos direitos básicos, o que se agrava ainda mais com a pandemia do novo coronavírus. Considerando, então, as necessidades dessas comunidades e também o contexto geral em que estamos vivendo, houve uma convergência de esforços que resultou na distribuição de álcool em gel, máscaras, luvas e materiais informativos, no desenvolvimento de um jogo educacional para a conscientização de crianças e adolescentes a respeito da Covid-19 nas escolas dessas comunidades e na criação da rádio Tamo Junto Informa, que basicamente visa compartilhar atualizações de medidas sanitárias em Belo Horizonte e também desmistificar fake news. Ademais, tem-se o bot Tamo Junto, que nada mais é que um programa de computador automatizado para fornecer informações em tempo real, sendo veiculado em plataformas como WhatsApp, Telegram e Messenger. No nosso caso, os bots são responsáveis por divulgar sobre a transmissão, prevenção e sintomas da Covid-19, medidas e auxílios oferecidos pelo governo, eventos culturais nos territórios abrangidos, assim como proteção à mulher, à criança e aos idosos, incentivo à renda e ao trabalho, redes de apoio e, por fim, estatísticas sobre a Covid-19. É importante salientar que a iniciativa conta com o apoio de outras ações já em desenvolvimento no Cefet-MG, além de projetos, movimentos e instituições externas, como o Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, a Associação dos Moradores do Aglomerado Cabana, a ASMAC e a Fiocruz Minas. Por fim, gostaria de convidá-los a checar o nosso site, o tamojuntocefetmg.org, e o nosso Instagram, o @tamojuntocefetmg, para ficar por dentro de todas as nossas ações, assim como checar o bot através do número 997584862 e o nosso podcast, o Tamo Junto Informa, para não perder nenhuma atualização quanto à Covid-19 no estado de Minas Gerais. Muito obrigada, gente. Bom início de papo aqui no Pensar Jovem e no Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje, né, Daniel? Isso mesmo, Yolanda. E a gente ouviu a Maria Fernanda e agora a gente vai para mais um intervalozinho aqui no Pensar Educação, Pensar do Brasil, ao som da música Descobridor dos Sete Mares, dessa vez uma versão cover da Marina Vale. Pensar Educação, Pensar do Brasil, volta já já. Com a firmeza e o lampejo do farol, e os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Todas as luzes vermelhas estão acesas, foi dada a largada e começa o Grande Prêmio do Brasil. A equipe do bairro largou bem, sustenta a ponta. A equipe Aedes faz uma ultrapassagem e está colando na traseira. Mas a equipe do bairro é veloz, ela tira água parada dos vasos de plantas, calhas, garrafas e dos pneus em tempo recorde no pit stop e volta na frente. Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue, zika vírus e febre de chikungunya. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. 8h23. Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil e com o Pensar Jovem ao vivo aqui na Rádio FMG Educativa. E quem vai com a gente agora é Isabelle Teotoni. Boa noite, Isabelle. Boa noite, Yolanda. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, retomando o tema discutido pela Suzy no bloco anterior, segundo o relatório da Euseb, é uma empresa de divulgação e publicação científica, embora a participação das mulheres na pesquisa esteja aumentando em geral, a desigualdade permanece entre os países de origem dessas pesquisadoras e também em áreas temáticas, em termos de resultado de publicações, citações, bolsas concedidas, colaborações. Por isso, neste bloco, eu vou entrevistar 2 pesquisadoras e conhecer um pouco das suas trajetórias na área científica. Para iniciarmos o nosso bate-papo, vou conversar com a doutora em Ciências Sociais e pesquisadora vinculada à Fiocruz Minas, Paloma Coelho. Boa noite, Paloma. Você pode contar um pouco para a gente do seu percurso como pesquisadora? Boa noite, Isabelle. Boa noite a todas e todos os ouvintes. Em primeiro lugar, quero agradecer à equipe do Pensar Educação, Pensar o Brasil e do Pensar Jovem pelo convite. É um prazer participar do programa de vocês. Bom, minha trajetória acadêmica é bastante interdisciplinar, porque até chegar às ciências sociais, que é a minha área de atuação hoje em dia, como você mencionou agora há pouco, eu passei por outras áreas e vários temas de estudo. Eu fiz graduação em turismo na PUC Minas, que era minha área de atuação profissional até então. Eu tinha acabado de concluir um curso técnico de turismo e lazer na época. E a escolha desse curso deu muito em função da expectativa de dar continuidade à minha experiência profissional, porque eu trabalhava nessa área, né, na época. Mas mesmo assim, a área acadêmica sempre foi um objetivo para mim, né? Pelo menos desde a adolescência, que eu me lembro, ainda no ensino médio, a ideia de fazer mestrado e doutorado para trabalhar com pesquisa e docência já fazia parte dos meus planos, né, da minha trajetória. Então, na graduação, eu desenvolvi projetos de iniciação científica e de extensão, interface com a história primeiro, que era uma área que me interessava bastante, e depois participei de um projeto e fiz monografia de curso utilizando teorias e metodologias das ciências sociais. E aí, a essa altura, eu já sabia que não era turismo a área com a qual eu me identificava, mas esse curso me permitiu ter o primeiro contato com a pesquisa, por isso ele foi muito importante para a minha trajetória, e justamente pelo seu caráter interdisciplinar, eu tive a oportunidade de conhecer outros campos do conhecimento, que até hoje são importantes no meu trabalho, que eu ainda utilizo nas minhas pesquisas. Terminada a graduação, eu fiz especialização em História da Cultura e da Arte, no Departamento de História da UFMG, que foi onde eu comecei a pesquisar a construção discursiva de fenômenos sociais e históricos na arte, primeiro com pintura histórica, depois com cinema, e aí dei continuidade ao estudo do cinema, fazendo mestrado e doutorado em Ciências Sociais na PUC Minas, e o doutorado teve um período sanduíche na Espanha, na Universidade Carlos III de Madrid, e, como eu disse, continuei trabalhando com cinema, porém com um olhar sociológico, pesquisando temas como gênero, família, desejo, sexualidade no cinema. E, atualmente, eu sou pesquisadora de pós-doutorado no Instituto René Rachou, da Fiocruz Minas, onde trabalho com temas relacionados às ciências sociais e saúde. A gente sabe que existe uma relação intrínseca entre o pesquisador e as condições de produção de conhecimento. Você enfrentou algum desafio na sua trajetória acadêmica para se tornar uma mulher cientista? E se sim, como é que você superou esse desafio? Sim, Isabelle, como você disse,
é impossível pensar em qualquer trajetória acadêmica sem o seu contexto, né, porque os saberes são localizados. Então, só o fato de ser mulher em qualquer área profissional é difícil, mas pensando em interseccionalidade, se a gente cruzar gênero com outros aspectos, a gente consegue ver diversas formas de discriminação e de desigualdades. E no meu caso, especificamente, eu diria que a questão de gênero sempre esteve associada à classe social. E isso trouxe inúmeros desafios na minha trajetória. Eu cresci em bairros periféricos, fui criada em uma família chefiada por mulher, em uma época em que o estigma de mãe solteira era muito mais forte, falando aí de quase 4 décadas atrás. E hoje a gente vê que vários estudos apontam para as condições de existência mais precárias entre as famílias chefiadas por mulheres. E, em sua maioria, tem os menores rendimentos, maior desemprego, maior participação no mercado de trabalho informal. Então, eu acredito que esse tenha sido o primeiro e grande desafio na minha trajetória, porque restringiu bastante os acessos às oportunidades. E mesmo que a educação sempre tenha sido uma prioridade na minha casa, as dificuldades financeiras tornaram esse caminho muito árduo. Agora, já na área acadêmica, eu poderia falar de outros desafios, né, que aparecem com frequência, mas acho que a escolha de abrir mão de projetos pessoais, como filhos, família, por causa da vida profissional, é uma questão que acompanha a vida de muitas mulheres, né, porque a estrutura social machista em que a gente vive não permite, ou pelo menos dificulta muito, que as mulheres conciliem a maternidade com o trabalho, sem que isso não traga prejuízos significativos à nossa carreira, né. Eu poderia citar vários outros, mas vou encerrar com o desafio de ser mulher pesquisando e defendendo igualdade de gênero em uma sociedade machista como a nossa, porque já passei por algumas circunstâncias em que esse tema foi desqualificado dentro da própria academia, tratado como coisa de mulher, e dessa forma seria menos relevante que outras discussões. Pois é, acaba que a participação das mulheres na pesquisa caminha a passos lentos, né? Na sua visão, como é que esse cenário pode ser modificado? Quais iniciativas são importantes para que a inclusão e a participação ativa de mais mulheres na pesquisa científica seja uma realidade? Quando se fala em desigualdade de gênero na ciência, uma das questões que a gente mais vê sendo colocadas é a subrepresentação das mulheres. E isso dá a entender que nós estamos em menor número na área acadêmica. Mas o que ocorre, na verdade, é que as mulheres estão em grande número na academia, porém o que a gente tem que observar é onde elas estão na hierarquia, os lugares que elas ocupam. A gente vê, por exemplo, que os cargos mais altos, os maiores níveis de bolsa de produtividade, os maiores recursos para financiamento de pesquisa, a maior produção científica, em muitos casos, é direcionada aos homens, e não porque as mulheres sejam menos competentes, mas pelas condições institucionais e estruturais que colocam nós, mulheres, em situação de desvantagem. Então, eu acho que, dentre as medidas necessárias, é importante aquelas que consigam reduzir as desigualdades em todos os estágios da carreira científica e não só no ingresso. É claro que fomentar o ingresso das mulheres na ciência é fundamental. Também é importante garantir condições para que elas permaneçam e para que as mulheres consigam a ascensão social ao longo da carreira. Então, medidas que incentivem, por exemplo, a representatividade de gênero nos comitês, para que as mulheres participem mais ativamente dos processos de decisão, a valorização dos estudos de gênero para que essa perspectiva seja incluída na pesquisa, e a questão da licença parental. E aí a gente pode pensar também no estabelecimento de critérios de acesso a recursos e formas de ascensão na carreira das mulheres que considerem alguns fatores muito específicos da nossa vida. Por exemplo, o tempo de afastamento em função da maternidade. Bom, pensando nessa questão que você apontou sobre fomentar o ingresso, para pensar jovem, um dos nossos objetivos é a divulgação do conhecimento científico feito por jovens estudantes. Para você, os jovens estudantes de escola pública, eles têm incentivo necessário para concretizar um projeto? Bom, Isabel, tradicionalmente, as escolas, de modo geral, tendem a reproduzir e a reafirmar estereótipos de gênero que a gente vê em outras instituições e esferas sociais, né? A gente vê, por exemplo, desde o início da socialização, que alguns espaços são demarcados
e algumas atividades também diferenciadas, né, para meninas e meninos. Se a gente quiser fazer um teste, é só buscar na internet brinquedos de meninas e meninos, por exemplo, né, as imagens que vão aparecer são muito estereotipadas. E da mesma forma, a gente observa também o sexismo nos currículos, presente no material didático, e tudo isso faz com que as meninas não sejam incentivadas nem atraídas para as áreas consideradas masculinas. Por exemplo, a gente vê o baixo percentual de mulheres nas ciências exatas, né? E mesmo quando a gente pensa em áreas consideradas femininas, como a da educação, as mulheres estão em maior número na educação primária. E quando a gente vai ver onde estão os homens, em sua maioria estão na educação universitária, né? Então tem essa hierarquização também nesse caso. Então, na minha opinião, é imprescindível uma ruptura com esse padrão e que as meninas e jovens sejam motivadas para a carreira científica. Eu mesma me interessei pela ciência, estudando numa escola pública na época do ensino fundamental, incentivada por um professor de biologia que falava para todos como funcionava a carreira acadêmica, mostrava e fazia com que a gente participasse de experimentos científicos e nos levava para expedições em parques e reservas naturais. Então, esse primeiro contato é importante. Outra coisa são iniciativas como essa aqui do programa de vocês, que é a divulgar trajetórias de mulheres para que as meninas e jovens possam se reconhecer nos modelos, nos exemplos, verem que é possível também, né, esse caminho para elas, e em especial nas áreas em que elas estão subrepresentadas. Realmente, viu, a representação é, inclusive, um tema muito discutido atualmente, e como você mencionou, muito importante. Bom, muito obrigada pela participação, Paloma. Agora eu vou conversar com a cientista ambiental, integrante do grupo de pesquisa Polos, de Política do Solo, e idealizadora da Accessible Science, doutora Janaína Guidolini. Como a Paloma, você pode contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória como pesquisadora? Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite e principalmente por se tratar de um tema tão importante, né, que é a atuação das mulheres na ciência. Eu me sinto muito lisonjeada. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da minha trajetória, a minha trajetória ela foi pautada nas questões ambientais. A minha formação é em gestão ambiental e engenharia agronômica. Posteriormente, eu fiz o mestrado em ciência do solo, né, na Unesp, em Jaboticabal, e, por fim, o doutorado em ciência do sistema terrestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, no INPE. E, desde então, eu tenho trabalhado bastante com a questão da conservação da água e do solo, gestão de bacias hidrográficas, pesquisa de sustentabilidade também, principalmente no doutorado. E, recentemente, né, finalmente tirei do papel um projeto que há muitos anos eu tenho vontade de colocar em prática, mas até então eu não tinha oportunidade, né, que é a Accessible Science, que você citou, que é um projeto de comunicação acessível da ciência, porque eu acredito que nós cientistas, né, no geral, nós falhamos muito em transmitir o nosso trabalho para a comunidade, que inclusive financia a nossa pesquisa, muitas vezes, né. Então, a gente está em débito. E, pensando nisso, foi idealizado, né, esse projeto da Accessible Science a fim de aproximar mesmo as pessoas da ciência e, principalmente, sensibilizá-las com as questões ambientais. Então, a minha trajetória, resumidamente, foi essa. Bom, Janaína, com a pandemia, os cientistas passaram a trabalhar de forma remota. Quais impactos e desafios do regime remoto ele trouxe, né, para as mulheres pesquisadoras? Nós, mulheres, a gente já, como a doutora Paloma, né, muito brilhantemente falou, nós já sofríamos nós já tínhamos que enfrentar várias barreiras, né, antes da pandemia. Durante a pandemia, certamente as barreiras aumentaram consideravelmente. É interessante falar que antes do Covid, né, antes da Covid-19,
era estimado que as mulheres eram responsáveis por 75% dos trabalhos relacionados a cuidados não remunerados e domésticos em todo o mundo. Isso antes da pandemia. Então, certamente, esse cenário piorou bastante, né, durante esse tempo aí que a gente está enfrentando de pandemia, né. E falando um pouquinho, né, pegando o gancho no que a doutora Paloma falou, o início da carreira da mulher cientista coincide muitas vezes com o desejo de construir a própria família, né? E lógico, naturalmente, com a maternidade, né, e filhos pequenos, o tempo integral em casa, naturalmente a produtividade da mulher cientista é menor, né? Houve essa redução. E é interessante também falar um pouquinho de uma pesquisa que saiu no Journal of Clinical Epidemiology em março desse ano, muito recente, que as mulheres têm tido menos sucesso em competições por bolsas de pesquisa em relação aos homens, principalmente porque elas têm tido menos financiamento, e com menos financiamento as mulheres têm menores condições, né, para conduzir aí pesquisas de alto impacto. Então, além de tudo isso, nós ainda temos as barreiras acadêmicas, né, que é a famosa recompensa acadêmica, né, porque nós somos, a nossa atividade científica, né, a nossa produtividade, ela é mensurada pelo número de publicações revisadas por pares, especialmente as internacionais, né, ordem de autoria, fator de impacto, pesquisas financiadas, né, por agências de fomento, e também a nossa reputação, tanto nacional quanto internacional. E isso tem atrasado a carreira de nós mulheres cientistas desde antes da pandemia, né. Ressalto também que existe uma desigualdade ainda entre nós mulheres, considerando ali as mulheres negras, né, elas ainda têm desvantagens maiores, né, elas têm menores quantidades de publicações e menores publicações, também menores quantidades de publicação em periódicos de alto impacto em relação às mulheres brancas. Ou seja, a gente sofre por ser mulher, né, e a questão racial também conta muito nesse cenário. Em suma, né, nós mulheres, nós temos menos tempo e flexibilidade, né, considerando todas as responsabilidades concorrentes que nós temos, e isso nos coloca em desvantagem, né. O efeito de tudo isso é que nós somos pouco representadas, né, tanto no corpo docente quanto na liderança em instituições acadêmicas, né. E é fato que os homens cientistas, eles avançam em suas carreiras em um ritmo mais rápido e com maior facilidade que nós mulheres. E, em parte, isso é resultado dos vieses sistêmicos, né, que estão presentes aí no nosso sistema de recompensa acadêmica, infelizmente. É verdade. Bom, a produção científica brasileira ela deu um salto nos últimos 20 anos em termos de quantidade. Como divulgadora científica, você acha que em representatividade de gênero também é possível fazer essa afirmação? Infelizmente, eu acho que não é possível nós afirmarmos isso. Claro, sem dúvidas, a nossa produção científica, ela deu um boom, sim, nos últimos anos, mas em termos de representatividade de gênero, isso não acompanhou esse aumento, né? Infelizmente, existe muita desigualdade ainda em termos de resultados de publicação, número de citações, quantidade de bolsas concedidas, né, e colaborações em relação às mulheres, né. Inclusive, um levantamento feito pela Elsevier, né, uma das maiores editoras científicas aí do mundo, no geral, as mulheres têm menos publicações internacionais, né, e os seus estudos, os seus achados, eles são menos citados. E aí, vale ressaltar também, né, o que a doutora Paloma comentou anteriormente, que além de tudo isso, a representatividade das mulheres, por exemplo, na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a famosa STEM,
né, ainda é muito baixa. Então, existem muitas áreas, né, da ciência em que a mulher é muito pouco representada, é muito masculinizado, digamos assim, né. Então, nós temos aí, infelizmente, esse problema. Não posso afirmar que a representatividade de gênero acompanhou esse boom, não, no crescimento. Bom, Janaína, além de pesquisadora, né, você tem um projeto na área de divulgação científica. Você acha que com ele você pode colaborar para a promoção de igualdade de gênero em ciência, tecnologia e inovação? E quais outras formas você acha que é possíveis formas de promoção? Com certeza, Isabelle. A divulgação, a comunicação científica, ela pode ajudar nessa questão da equidade de gênero, destacando mesmo, né, os trabalhos maravilhosos, né, que mulheres cientistas desenvolvem no Brasil e no mundo. Nós temos excelentes cientistas que, infelizmente, têm pouca visibilidade, né. Então, por exemplo, com a Accessible Science, eu tenho um dos objetivos é justamente esse, destacar trabalhos, né, de pesquisadoras, especialmente as pesquisadoras brasileiras, né, da área ambiental, cientistas ambientais, que a gente tem várias, né, e infelizmente o reconhecimento não está à altura, né, dessas cientistas. E, claro, além da comunicação e divulgação, eu acredito que é necessário a gente quebrar o paradigma da recompensa acadêmica, né? Então, é necessário que as instituições acadêmicas, as agências de fomento, os próprios periódicos acadêmicos, né, precisam inserir aí medidas inovadoras, recursos e oportunidades, né, que visam garantir o sucesso da carreira das mulheres cientistas, né, a prosperidade dessas carreiras, tanto agora, né, nessa situação de pandemia que nós vivemos, quanto além também. Bom, Janaína, a gente agradece muito a sua participação e também da doutora Paloma, e a gente espera que cada vez mais meninas e mulheres se interessem pela área científica. No próximo bloco, a gente vai conversar com a pesquisadora Anelisa Ribeiro, que desenvolve trabalhos na área de linguística aplicada e de edição, e vamos apresentar dificuldades e desafios que as pesquisadoras enfrentam socialmente. Ouvimos aí a Isabelle e a gente encerra esse bloco ao som da música Desconstruindo a Amélia, da Pitty, e o Pensar Educação, Pensar do Brasil volta depois do intervalo. Certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última sair. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night ferver.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Direito é Música. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes. Enquanto ouvia a canção, me lembrava como era delicioso falar nessa língua solta e sem compromisso com a forma erudita da gramática, e como nós, os juízes, somos obrigados a conhecê-la. De segunda a sexta, às 11h15 da manhã, Direito é Música, você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. 8h49, voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil, e com essa primeira edição do Pensar Jovem fazer sentido na nossa programação, não é, Daniel? Isso mesmo, Yolanda. E agora a gente vai conversar com a Laura Romano, né? A Laura Romano que vai estar bem-vinda aqui agora. Bem-vinda, Laura, boa noite. Boa noite, Yolanda e ouvintes. Bem, esse mês a gente teve o Dia Internacional da Mulher de luta social, e na área científica essa luta não é apenas em relação à desigualdade social. Tem diversos outros entraves para que a mulher continue atuando, como casa, maternidade, família e as barreiras do próprio meio acadêmico. Convidamos para conversar com a gente isso a doutora em Linguística Aplicada, líder do grupo de pesquisa Mulheres na Edição, e agora Ana Elisa Ribeiro. Boa noite, Ana Elisa. Você pode nos contar, dentro da sua vivência, quais são os impactos e as dificuldades de ser mulher, docente e pesquisadora na atualidade? Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência. Eu fico interessada em saber também números e coisas mais estatísticas, mas eu vou falar de um jeito um pouco mais solto, né? Mas eu escolhi uma área que de cara já é um pouco mais feminizada, né? Eu me formei, desde que eu saí do ensino médio, eu decidi que eu ia fazer letras, me formei em letras. O que todo mundo pensa, né? Qual é o que o imaginário social pensa de alguém que faz letras? A gente geralmente é muito mal informado sobre as carreiras, né, sobre os cursos, mas a gente sabe que algumas áreas são mais masculinas socialmente, né, o que a gente pensa, e outras a gente vê mais facilmente as meninas lá, e letras é uma dessas. Tinha um monte de piadinhas sobre a área de letras, né, aquela área que a gente fala que vai fazer vestibular, ou no caso hoje o Enem, fica meio envergonhado, né. Então eu passei por tudo isso, acho que as pessoas ainda passam, e eu escolhi áreas difíceis nesse sentido, a área de letras, porque eu queria me formar em português, eu queria estudar mais aprofundadamente a língua portuguesa, mas eu tinha interesse também em trabalhar com livros. A minha intenção inicial não era ser professora, embora a maioria das pessoas pensem assim, ela fez letras, então ela é professora, é meio automático, né? E professora de escola, né? Professora de português, professora de inglês, e geralmente as pessoas não associam a um cientista, associam àquela atuação que a gente vê mais, né, nas escolas onde a gente estudou, nas escolas públicas, nas escolas privadas, enfim. E não era a minha intenção era trabalhar com livros, trabalhar em editoras, era uma coisa difícil, mais difícil ainda lá naquela época, que era o final dos anos 90, e também é um ambiente muito masculino, é mais feminizado em posições subalternas, né? Eu estou dizendo assim, aquelas áreas, aquelas atuações, aqueles serviços de menos poder tem muita mulher. Quando você vai ver quem era o dono, quem era o diretor, quem era o CEO, era um homem, né? E isso acontece também com professores. Então, quando eu resolvi ser professora, que foi já depois de um tempo, falei, bom, eu vou fazer mestrado e tal, e eu pensava, eu nunca pensei, eu quero ser professora de perfil X. Eu pensava, eu quero ser uma professora, não com essa palavra, mas hoje seria mais assim, uma professora influenciadora, né? Eu sempre tive muita dificuldade em não ter liberdade, em não ter autonomia, enfim, então eu fui procurar um espaço onde eu pudesse pensar, criar,
propor, e isso não é nada fácil, né? Isso não é fácil em lugar nenhum, muito menos quando você vai chegando nas instâncias que são mais poderosas. Então acontecia muito assim, até um certo momento, até um certo nível de professor que você tem muitas mulheres. Quando começa a ficar muito poderoso, aí aparece mais homem. Então, uma colega antes comentou aí sobre as citações, né, que as mulheres são menos citadas. Isso acontece mesmo em áreas feminizadas, você imagina que loucura. A gente entende isso, até como leigos, né, a gente pode entender isso numa engenharia, por exemplo. Na engenharia tem muito mais homem do que mulher. Quando eu entro lá, eu sou professora do Cefet, quando eu entro numa sala de aula de mecânica, de elétrica, é só ter olho que a gente vê, né? Tem muito mais meninos do que meninas até hoje. Isso anda melhorando, mas até hoje é diferente, né? Esse número é visivelmente, né, diferente. E aí, nas letras é o contrário, tem muita mulher. E aí, o incrível é que mesmo numa área que tem muita mulher, acontece esse fenômeno, né? Que é assim, você vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, quem que você cita? Homens, né? Na área de letras nós temos grandes linguistas, né? Linguistas aplicadas também, tem muitas mulheres. Na área, por exemplo, a área que eu trabalho muito, que é o letramento, tem mulheres que são as papisas da área, né? Então, já é diferente, mas chegar nesse lugar é muito difícil, são lugares muito disputados, né? Uma coisa que a gente vai vendo também, né, ao longo da trajetória profissional, na própria instituição. Então, você vai vendo, assim, a pergunta já não pode ser mais quantas tem. A gente caminhou aí com a luta toda, né, enfim, com essa conscientização, a gente caminhou para contar, né, a gente está falando em representatividade, né, tem que ter uma mulher lá, tem que ter mulher no conselho, na diretoria e não sei onde, nos espaços de poder, nos espaços de decisão, de deliberação, de criação, enfim. Aí as mulheres chegam lá. A gente começa a pensar quantas mulheres são, né? Olha só, tem 10 homens, na mesa tem 10 pessoas, tem 8 homens e 2 mulheres. Tá esquisito. Aí eu fico olhando para isso, pensando assim, tem outras perguntas que a gente precisa fazer. Quantas mulheres tentaram chegar lá? Porque às vezes o gargalo é muito antes, né? Aquelas 2 que estão ali são as 2 que conseguiram fazer o trajeto. Né? Tem outras lá para trás que nem tentaram. Então tem a posição onde está o gargalo, ela varia e é ruim também. Outra coisa é assim, tá bom, tem mulher, vamos pensar assim, uma diretoria, né? Sei lá, uma reitoria, para pensar uma coisa universitária. Uma reitoria. Tem mulheres na reitoria? Tem. Tem quantas reitoras, pró-reitoras? Tem tantas. Então beleza, agora minha pergunta seguinte é assim, mas em quais? Eu quero saber se deram para elas uns prêmios de consolação ou se elas estão realmente nos lugares de poder. Se elas estão com aquele cargo que, não, deixa esse para ela é mulher, ela vai, né, rolar melhor ali, ou se elas estão pegando lá aquela diretoria do poder, mas, enfim, essas coisas são desigualmente distribuídas, né? Os espaços têm essas valorações que são sociais, então a gente tem que prestar atenção nisso também. Então eu quis trabalhar na área de letras, quis fazer uma trajetória difícil, né? Fui fazer mestrado, doutorado na área de linguística aplicada, que é uma área que tem um contato, né? Uma interseção grande com a educação, por exemplo, entre outras coisas. Trabalho muito com edição, que é uma área também tem um histórico de apagamento de atuações femininas, mas acho que a gente consegue avançar bastante, né, nisso. Agora, tenho que lidar com questões de tempo, ritmo, né, enfim, tem a ver com isso, tudo que as colegas falaram. Pensando na maternidade, por exemplo, eu fui mãe numa hora boa, isso hoje não é um peso, assim, eu acho que eu fui bem em termos de conseguir alcançar coisas sendo mãe. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar numa chave diferente dessa do atrapalha, né? Enfim, essa não é a chave, as pessoas, enfim, a humanidade precisa continuar. O que eu acho interessante, assim, eu fui mãe numa idade que eu consegui conciliar isso, mas eu tinha uma boa rede de apoio, né? Eu tinha os avós, eu tinha
na época, um pai próximo ali, depois eu me divorciei, isso obviamente ficou mais difícil, aí você começa a criar o filho mais ou menos sozinho, então passei por todas essas questões ligadas à maternidade e à conciliação com uma vida profissional ambiciosa, né, no bom sentido, né, eu sempre quis fazer coisas que fizessem diferença, né, nesse sentido da ambição, e doei muito tempo para isso. Minha tentativa é criar, eu sou mãe de um menino, né, minha tentativa é criar um menino que consiga respeitar essas coisas, entender essas coisas. A gente ouve muita coisa contra, principalmente quando é a mãe, né, a gente escuta 1000 teorias sobre como esse menino é prejudicado porque ele tem uma mãe que trabalha, uma mãe cientista, uma mãe que, enfim, uma mãe que está fora desse padrão de maternidade, performar uma maternidade que tem que abrir mão de tudo. Isso é um problemão, a gente tem que lidar com isso o tempo todo. As pessoas o tempo todo tentam nos culpar, né, e prever coisas terríveis, porque mãe não é isso, né? A gente tem que repensar essa ideia, né? E uma coisa, a última, né, eu estava pensando aqui, é que essas questões, eu fico muito interessada numa solução que inclua os homens. Inclua no seguinte sentido, eu acho que isso vai mudar a percepção da coisa, por exemplo, em empresas, né, alguém tocou aí no ponto da licença maternidade, dos tempos que a mulher precisa, num determinado período da vida da criança, é obviamente importante que a mãe esteja ali, mas o pai também, né, se for o caso, quando há o pai próximo, então essas questões ligadas à nossa performance de mãe, a nossa ideia de maternidade, assim como a ideia de paternidade, a performance de pai, que é uma que precisa ser muito melhorada, muito repensada, embora a culpa caia sempre na mãe, né? Tem um negócio interessante, no dia que a gente tiver uma licença paternidade igualzinha da mãe, mas não é para piorar, não, é para melhorar, não é para a mãe ter 7 dias de licença, não, é para o pai ter 6 meses. No dia que isso for igualado, eu quero ver os homens brigando porque um homem não pode ser pai, né? Eu acho que a gente tem que inverter o jogo de uma maneira que melhore para todos e não piore para todos. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito a sua valiosa participação, Anelisa. A temática desse programa é muito importante e a gente encerra ele. Esse programa foi produzido por mim, Laura Romano, pelas estudantes Isabelle Teotônio e Suzy Andrade, e orientado pela professora Ellen Érica, de forma remota. E antes de encerrarmos essa edição, temos um último recado. O Pensar Jovem convida todos vocês, alunos de escolas públicas, para participarem dos nossos debates, nos quais vocês são os protagonistas. Nosso Instagram é o @PensarJovemFMG, tudo minúsculo, junto. No Twitter somos @PensarJovem com P e J. Todas as informações sobre como enviar publicações, projetos e propostas de participação estarão lá. Agradecemos a sua audiência. Até mais. O Pensar Educação, Pensar do Brasil de hoje fica muito feliz com essa primeira participação do Pensar Jovem aqui no ano de 2021, mês que vem tem mais. Quero agradecer muito às meninas, às entrevistadas por essa contribuição super valiosa e super necessária, mas o programa de hoje ainda não acabou, ainda temos coluna do Sindiúti, coluna da PUC-BH e a sessão especial Mídia na Escola. A gente vai para o intervalo ao som de Alceu Valença.